E estatísticas que enganam jogadores em crise técnica e 2 pontos conquistados em 9 disputados. O trem tá feio. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo aqui no canal. Hoje para analisar o empate por 2-2 com o Vitória ontem, domingo, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo segue sem vencer na competição, tem apenas 2 pontos conquistados em 9 disputados e é impossível não estar preocupado, né? Antes da análise, aqueles pedidos de sempre, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante pra gente. Clique aí embaixo em inscrever-se, é rapidinho. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva também no canal de cortes. Considere se tornar sócio aqui do canal do Frossar clicando em Seja Membro e clique no botão Hypar caso ele apareça pra você, porque ajuda a gente demais. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou o Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, né, gente? O Atlético foi a campo ontem com uma escalação com 2 surpresas, né? Ninguém esperava, ou pouquíssima gente esperava, Ivan Roman e Fausto Vera titulares. Eu, inclusive, ao longo da semana, né, passada, falei várias vezes que o Ivan Roman não era uma opção na cabeça do Cuca, uma dedução lógica pelo que o Cuca falava dele, né? O Cuca sempre, quando questionado sobre o Ivan Roman, falava, não, Roman é um menino de 18 anos que veio para ser trabalhado e tal, não é para agora, praticamente descartando o Ivan Roman para ser usado por agora. Ele tinha no elenco, ou tem no elenco, um zagueiro da confiança dele, que é o Vitor Hugo, então eu realmente não considerava essa possibilidade. E o Cuca justificou, dizendo que o Roman estava com ritmo de jogo, porque jogou 2 partidas pelo Sub-20, ao contrário do Rômulo, então por isso que ele ganhou do Rômulo, né, na questão aí, né, do ritmo de partidas, e ganhou do Vitor Hugo a disputa, porque segundo o Cuca, não funcionou o Vitor Hugo junto com o Alonso. De fato, o Vitor Hugo jogou alguns minutos da partida contra o Iquique, né, na Sul-Americana, ao lado do Alonso, não funcionou, eles inclusive depois trocaram de lado, melhorou um pouquinho, mas o Cuca deixou claro no coletivo que o Vitor Hugo veio para ser uma sombra do Alonso, ou um substituto quando o Alonso não estiver à disposição e não para jogarem juntos, os 2 zagueiros de perna esquerda ali. Então, por isso que o Ivan Roman ganhou a posição, acho que foi bem no geral, assim, gostei da partida dele, um cara que realmente tem muita personalidade para jogar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E no meio, né, cara, o Fausto Vera. Aí o Cuca justifica dizendo que o Vera tem treinado melhor, né, e é aquilo, a partir do momento que você tem poucas alternativas para opção, né, para posição, perdão, e o Alan Franco acabou de lesionar, vai jogar, não tem jeito. Na última live que a gente fez, na live de sexta-feira, falazada, uma galera me perguntou, pô, será que o Vera não vai ter alternativa, não vai ter opção, não vai ter chance para jogar? Eu falei, gente, o Vera vai jogar porque o Cuca não tem nesse momento outros volantes, assim, né? Ele tá jogando com o Rubens como volante, aliás o Rubens foi mal ontem, bem mal, falhou nos 2 gols, a gente vai falar sobre o Rubens daqui a pouco, e o menino não é um primeiro volante assim, né? O menino, eu achei que ele voltaria ao time ontem, achei que o Cuca ia fazer o Rubens com o menino, mas ele colocou o Vera, porque segundo o Cuca, o Vera tem treinado um pouco melhor, né? Melhorado no treinamento, o Cuca sempre fala aquilo que o próprio jogador se escala treinando bem, então o Vera ganhou a posição, inclusive fez um dos gols do Galo na partida, né? O primeiro gol do Galo no jogo, e ocupou, portanto, essa posição ali do meio-campo ao lado do Rubens. Acho que o meio-campo defensivo segue sendo um grande problema para o Galo e, enfim, pelo menos é um jogador que é importante assim para o elenco, não é um cara para ser desprezado, como, né, foi em dado momento dessa temporada, parecia que ele não ia jogar nunca, não é um volante horrível, não é um cara para não jogar nunca, mas também não é aquele volante dos sonhos, nenhum do atual elenco e foi um problema a marcação no meio campo de novo do Atlético nessa partida de ontem. O jogo ontem foi uma chuva de, vamos dizer assim, tapas na cara sobre as nossas carências, sabe? Aquelas pessoas que ainda acham que o Atlético tem um ótimo elenco pronto para brigar por títulos,
Acho que se a ficha não caiu ontem, não vai cair mais, né? Porque realmente ontem, mais uma vez, ficaram evidentes várias carências que a gente tem. O Atlético não começa o jogo tão mal assim, tem um início razoavelmente interessante, muito volume pelo lado esquerdo, o Arana participando bastante por ali, tem uma jogada aos 14 que o Ivan Roman progride bem ali, né, pela direita na zaga, tenta um lançamento na área, o Rony briga pelo alto, a bola sobra, o Scarpa chega finalizando até com alguma liberdade da entrada da área e finaliza para fora, um chute potente, mas a bola acabou saindo. Depois o Atlético tem uma jogada aos 16, verdade, colando aqui, que o Hulk puxa, né, para a perna esquerda, um pouco sem ângulo, chuta cruzado, e o goleiro Lucas Arcanjo faz uma defesa sem muita dificuldade. Estava sem ângulo também o chute do Hulk. O Hulk também teve uma atuação muito abaixo ontem, a gente vai falar sobre ele mais pra frente, né? Impossível o cara jogar bem todo o jogo também, né? Ontem realmente foi mal. E pelo alto teve uma chance também, uma bola cruzada pro Hulk. O Hulk não é um atacante que tem o cacoete do cabeceador ali, né? Talvez seja vamos dizer assim, a valência mais fraca dele como atacante, não tem bom cabeceio, né? Tanto tem pouquíssimos gols de cabeça aí nesses muitos gols que tem pelo Galo, e acabou cabeceando para fora, mas estava impedido também, não valeria caso aquela bola entrasse. Aos 20 minutos, o Atlético tinha, até anotei aqui o dado para falar certinho, 64% de posse de bola, né? Uma posse interessante, algumas chances criadas e tal, só que aí o Atlético começa a acumular chances e, consequentemente, a acumular números na estatística de finalizações, e as pessoas acabam olhando muito para o número e olhando pouco para o jogo, e chegam a essa conclusão errada na minha avaliação, que o Atlético tá amassando os adversários e não tá ganhando por azar. Tem muita gente levando para esse lado. O Galo finalizou 80 vezes no Brasileiro, fez 3 gols. Gente, o número da finalização, ele é um dado relevante? Ele é um dado relevante, mas a qualidade da finalização é o que verdadeiramente importa, né? Se o seu time chega 15 vezes, mas todas são chutes do meio da rua, que a bola passa longe do gol, ou cabeceios que na mão do goleiro, ou um chute despretensioso, fraco, não vai mudar nada. Se o adversário chega 3 vezes, 2 com qualidade, de fato com arremates, né, que levam perigo, e faz um gol, ele foi muito mais eficiente que você. O jogo é sobre gols e não sobre finalizações, então vamos tomar cuidado para usar como argumento esse número alto de finalizações do Galo, porque ontem mesmo foi um jogo que, assim, finalizações foram muitas, mas com qualidade pouquíssimas. Eu anotei uma sequência aqui do primeiro tempo pra gente falar, olha só, vou até colar pra não esquecer nenhum, porque são várias consecutivas, assim, aos 22, o Vera chuta uma bola sem nenhum perigo, finalização. Perigosa? Não, nem um pouco. Aos 24, o Hulk chuta uma bola quase que do meio do campo, o goleiro defende com o peito, finalização. Perigosa? Absolutamente, não mesmo, nada de perigo no lance. Logo depois tem um cabeceio do Rony, mais uma finalização sem nenhum perigo. Então, cara, você vai falar de, o Galo tá criando muito. Teve um lance do Vitória aos 32, talvez tenha sido a primeira chegada do Vitória, até porque o Vitória claramente foi pro Mineirão para se defender, linha baixa, bonitinho, e explorar o contra-ataque. Normal para um clube, né, menor e que vai jogar contra o adversário superior no papel e vai jogar fora de casa. O Vitória vinha numa draga, não tinha pontuado ainda no campeonato, conseguiu o primeiro ponto no Mineirão ontem, e vai se fechar e tentar o contra-ataque. Normal, é assim que funciona. O Vitória chegou aos 32, teve uma finalização talvez mais perigosa do que todas as outras que o Galo tinha no jogo até então. Então é exatamente isso que eu tô falando, né? O volume versus a eficiência e a verdadeira agressividade nesses lances, né, nessas finalizações. O Atlético hoje é um clube, é um time, né, com muito volume, mas com pouco perigo criado. Pelo menos no jogo de ontem foi, eu acho que no jogo do São Paulo também foi um pouco. No jogo contra o Grêmio não, no jogo contra o Grêmio o Atlético efetivamente criou, no jogo do São Paulo também não, corrigindo o que eu disse, que tanto contra o Grêmio quanto contra o São Paulo, o Atlético criou de fato chances reais, finalizações perigosas e não conseguiu marcar. Aí você vai colocar na balança o azar, a ótima atuação do goleiro, esse tipo de coisa que acontece no futebol. Realmente existem jogos em que você vai jogar mais, vai criar mais, com qualidade, boas finalizações e vai perder o jogo ou empatar o jogo. Acontece. Não foi o caso ontem, tá? Qual que foi a grande defesa do Lucas Arcanjo no jogo? Você falou assim, goleiro dos caras salvou o Vitória. Não teve. E tirando os gols, qual foi a finalização de fato perigosa do Galo? Me lembro de uma com o Arana, né, numa bola do Hulk. O Hulk, mesmo quando ele tá abaixo tecnicamente, ele esteve abaixo tecnicamente ontem, ele vai achar uma jogada ou outra, porque ele é muito acima da média, né, então, mesmo num dia ruim do Hulk, ele vai ter lance de protagonismo dentro do jogo, ele sai da área, no pivô, dá um passe pro Arana, o Arana finaliza, a bola pega
no travessão. Essa é uma jogada clara, uma chance bem construída, uma entrada na área de um lateral, né, e que ele finaliza com perigo, a bola pega no travessão. Aí você pode falar de azar, etc, mas talvez tenha sido a única. Talvez tenha sido a única, até aquela do Vitor Hugo já no abafo, no Vitor Hugo não, perdão, do Caio, né, Caio ex-paulista, agora só Caio, que ele finaliza também numa bola depois que o Hulk faz a jogada e chuta cruzado, já no abafa no final do jogo, a bola sobe um pouco. Mas, assim, não teve qualidade nessas chances criadas, né? O Atlético teve volume, mas um volume praticamente inócuo, assim. O goleiro do Vitória ficou o tempo inteiro atento, porque a bola estava sempre perto da área dele. Mas perigo mesmo não teve. O Atlético hoje é um time que é um time, assim, tem vários jogadores nota 6, 6,5, caras bons, mas não ótimos. E quando os ótimos estão abaixo, tecnicamente, o time fica um time comum. Num jogo que o Hulk e o Scarpa estão abaixo tecnicamente, como foi o caso ontem, né? O Atlético vira um time, assim, pouquíssimo, vamos dizer, chato, difícil para o adversário marcar. Fica um time, cara, normal. Vai jogar de igual para igual com Vitória, vai jogar de igual para igual com na maioria desses times aí que vão brigar na parte de baixo da tabela. A verdade é essa. No dia que você tem jogadores inspirados, você tem o Hulk bem, você tem o Scarpa bem, e você tem os caras mais normais, Rony, Coelho, que não são, né, um supra-sumo de técnica, inspirados, né, acertando um pouco mais do que o normal, aí vira um time muito bom. O time do Atlético é um time que em dias ruins, vira um time normalzaço, assim, normalzaço, time de segunda parte de tabela do brasileiro. E no dia que todo mundo tá muito bem, que os caras estão inspirados, vira um time excelente, um time que pode bater de frente com qualquer time do Brasil. O problema é que num campeonato de 38 rodadas, para você passar bem por essas oscilações técnicas que são naturais, você precisa ter alternativo. E a gente vai falar de elenco aqui mais uma vez, várias vezes nesse vídeo, já falamos um pouco, vamos falar mais daqui a pouco, analisando alguns pontos específicos do jogo. Mas, cara, você tá num dia que o Scarpa não tá rendendo bem, você precisa ter uma outra alternativa, né, técnica para esse meio campo criativo. Você não tem. Ah, tá num dia que o Hulk não tá bem, quem que é o centroavante que vai entrar no lugar do Hulk para mudar o jogo? Um reserva que vai, pô, esse cara vai trazer outra característica e vai trazer uma outra qualidade pro ataque, porque o Hulk hoje não tá bem. Não tem. Né? E aí o pouco que tem você ainda perde. Ah, o Júnior Santos machucado de novo, até agora uma contratação com custo-benefício péssimo, né? Infelizmente pelas lesões e pelo pouco que ele jogou quando esteve à disposição. O Cuca inclusive revela que ele machucou querendo treinar mais depois do treino, fazer uma coisa extra para voltar ao nível ideal dele, técnico, físico, e acaba machucando. Então, cara, você tem um elenco na conta do chá, você ainda perde os jogadores, né, que você teria como alternativa, fica realmente muito difícil. Você vê esse primeiro tempo, é exatamente isso que eu tô dizendo, né? É um time, pô, beleza, o Galo tá em casa, o Galo tá tendo uma pressão, o Galo tem mais a bola, o Galo tem chance e tal, mas com jogadores diferentes do time abaixo, gente, não é um time difícil de ser marcado. E olha que não é um time mal treinado, não, tá? O Galo, pensando do ponto de vista de organização, é um time interessante. O time tem um perde-pressiona que funciona, o time chega com os dois laterais na área, né? A cobertura dos volantes para os laterais nem sempre é boa, mas eu acho que por falta de qualidade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, falando sobre os volantes, especificamente o Rubens ontem que foi mal, né? Assim, o time tem jogada pelo lado, tem triangulação, mas quando Rony e Coelho não estão em tardes ou noites inspiradas, pouquíssima coisa sai dali, né? O cara diferente que você tinha, que era o Paulinho, saiu, então hoje você tem um cara a menos para tirar alguma coisa da cartola, né? Então o time, como eu disse, fica um time comum. O time do Atlético, quando tá em dias ruins tecnicamente, fica um time comum, não à toa empatou o primeiro tempo com Vitória no jogo igual. Vitória veio pro Mineirão para marcar, para tentar a escapada, conseguiu uma escapada aqui, teve uma chance, o Galo também conseguiu uma coisinha, outra teve uma chance, mas nada de domínio. Meu Deus, o Galo merecia estar ganhando o jogo, deu azar que foi... Não, absolutamente não, 0-0 foi um placar normal, aceitável para o primeiro tempo. Antes da análise do segundo tempo, recado rapidinho aqui dos parceiros de sempre do canal do Frossar. Primeiro, recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem a Liga do Milhão que está aparecendo aí na sua tela, que é uma promoção super legal também. Então vai lá, entenda, né, a promoção e conheça as probabilidades. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e jogue aquela grana que está sobrando, nunca que está faltando, é para brincar, é entretenimento, beleza? Recado também da Confiax, que está com a campanha Acelera Consórcio no ar até o dia 22 de abril. Você que está aí
pensando em fazer um consórcio para sua casa própria, para trocar seu carro, para conquistar o seu primeiro carro, vale muito a pena. 40% de desconto na mensalidade até a contemplação, e de quebra você vai ganhar uma camisa oficial do Galo dessa temporada se você for sócio do canal. Se você não for sócio, você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo modelo 2025, beleza? Entre em contato com a Confiax, porque a campanha Acelera Consórcio vale a pena demais. Voltando para o segundo tempo, o Galo toma o gol ali aos 2 minutos, gol do Lucas Alter, numa jogada que tem algumas coisas problemáticas pra gente apontar aqui, né? Tem alguns erros individuais na jogada, né, cara? É uma jogada que começa no escanteio curto, a bola fica ali pelo lado, o Vitória tem uma vantagem numérica ali na construção pelo lado esquerdo, são 3 jogadores contra 2, era o Natanael e o Rony ajudando ali na marcação, e aí acaba que o Rony não acompanha o Gustavo, né, o Mosquito, que vai na linha de fundo para fazer o cruzamento. O Natanael vai dar o bote no lateral do Vitória, só lembrar o nome aqui, Jamerson. Natanael vai dar o bote no Jamerson, o Jamerson dá o passe pro Mosquito, pro Gustavo, e o Rony não acompanha. O Gustavo Mosquito tem toda a calma do mundo, tranquilidade para cruzar do jeito que ele quis, e aí a marcação frouxa pelo alto, né, cara? Uma marcação assim que tristeza, assim. Acho que teve uma coisa que o Cuca falou na coletiva, faltou atacar a bola. E é exatamente isso, né? O que é atacar a bola? É alguém se impor no lance, a bola tá vindo na trajetória, já ocupar o espaço, atacar a bola, ir em direção da bola para cortar. O Rubens não só não faz isso, como ele abaixa na hora que a bola tá chegando, e o Lucas Alter sobe completamente sozinho para fazer o gol de cabeça. Um lance vergonhoso. Você já tem uma zaga que não é a zaga mais sólida do mundo pelo alto, que é Roman e Alonso. Aí o volante que tá na área marcando o jogador, um dos jogadores mais fortes ali na bola aérea do adversário, que é o Lucas Alter, nem sobe para disputar de cabeça. Realmente problemática essa bola aérea. O nosso melhor zagueiro nesse tipo de lance ontem estava fora, que era o Lianco, e eu fico pensando na cabeça do Cuca, né, quando ele fala, faltou atacar a bola nesse lance, ele comparando com os times que ele já treinou no Atlético, né, cara, especialmente com 2013, assim, o Cuca tinha Hever e Léo na zaga. Eu sempre falo isso aqui, já falei 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O Léo Silva é o melhor zagueiro que eu vi na minha vida no futebol brasileiro, no quesito bola aérea, atacar a bola. Exatamente isso que o Cuca fala que faltou nesse lance de ontem. O Léo Silva dava aula nesse tipo de jogada. Cara, zagueiro, e falo zagueiro na função, não na posição. Quem tá ali pra tirar essa bola de cabeça no lance de bola aérea, ele tem que ocupar o espaço antes da bola chegar. Não adianta esperar para tentar brigar depois. O Léo era monstro nisso, porque a bola tava vindo, ele já abriu o espaço, ele subia daquele jeito, cara, essa bola é minha e acabou. Ninguém vai ganhar essa bola de mim no alto. Além da estatura, um jogador muito alto, ele, o Hever, né, naquela época. Ele tinha esse tempo de bola implacável, cara, e subia. Tanto que o Léo, quantas vezes a gente não viu o Léo saindo com o supercílio aberto e tal, porque era um cara que não tinha resenha na hora de subir para tirar. A bola na área, ela tem que ser do zagueiro, assim. Claro, vai acontecer uma vez ou outra do atacante conseguir antecipar, levar melhor e ganhar, vai. Agora, o cara não se impor nesse tipo de jogada pelo alto é muito frustrante, assim, de ver, cara. É um negócio que dá raiva de ver. Eu fico imaginando o Cuca, né, que já teve Hever e Léo, que eram monstros nisso. Os dois eram espetaculares nessa bola pelo alto, né, na imposição física pelo alto para tirar a bola. Agora, o Léo, para mim, ainda à frente do Hever nesse quesito especificamente, mas hoje, e ontem, né, no jogo, foi um negócio... O Rubens, cara, abaixou assim, bola passando nele aqui, ele abaixando. Aí sobe o Lucas Alter e sozinho faz o gol. Um lance... que faz raiva demais. Impossível não sentir raiva vendo o lance do primeiro gol do Vitória. Faltou também, claro, ao Rony, né, acompanhar lá no início da jogada, mas o erro do Rubens é pior ainda, ao meu ver. E aí, quando a gente fala desse tipo de lance, a gente pensa em elenco, faz aquela análise de novo em relação ao elenco, o que falta, o que não falta. Impossível também não sentir saudade de Rodrigo Batalha, né? Se estivesse aí, estaria jogando certamente. Seria o zagueiro, provavelmente, ao lado do Alonso ontem. Vocês vão lembrar o Batalha no passado. Sempre que o Atlético teve jogos contra times que tem um centroavante bom de bola aérea, Caleri, Verratti, o Batalha foi muito bem, né? Dominando esse jogo aéreo. Então, você perde um jogador com essa característica, não repõe.
Mais um caso aí que o Atlético não conseguiu manter o nível do ano passado em posições especificamente. Melhorou em algumas, equilibrou mais, deu mais alternativa, variação. Beleza, quando o Cuca tem todo mundo, né? Porque nesse momento até essas alternativas não existem. Né? O time está na conta do chá total, mas em várias posições caiu muito. Falta volante, né? Você perdeu um volante, se o Otávio tivesse aí, estaria jogando. Falta zagueiro, você perdeu um zagueiro, se o Batalha tivesse aí, estaria jogando. Poderia jogar, inclusive, no meio ou na zaga, enfim. Então, é o que a gente vem batendo na tecla, cara. O elenco do Atlético é um elenco de segunda prateleira. E isso é óbvio, isso é claro, isso é evidente. Tem pelo menos 5 times aí no Brasil, 5, 6, que tem times melhores, elencos melhores que o elenco do Atlético. Então, isso reflete no jogo. Você pode ter um time organizado, você pode ter um time bem treinado, um time com ideias, mas quando os diferentes do seu time não estiverem bem, o seu time vai ficar um time normalzaço, que é o que aconteceu ontem. Depois que toma o gol, o Atlético, claro, vai pro abafa, né, para tentar o empate. Tem uma jogada do Rony pelo lado direito, né, sem muito ângulo. Ele faz uma jogada individual e chuta cruzado, sem nenhum ângulo, na verdade. O Lucas Arcanjo faz uma defesa sem dificuldade. Pouco depois tem um lance que eu citei do Arana, talvez tenha sido o único lance de real perigo do Galo no jogo, com exceção dos gols. Né, o Hulk sai da área, dá um bom passe pro Arana, o Arana invade, dá uma finalização meio de bico, a bola pega no travessão. O Atlético ali poderia ter empatado o jogo, e aos 12 minutos sai o gol do Fausto Vera numa jogada de insistência, cara. Uma jogada de jogar a bola na área, a bola ficar viva. Aliás, os 2 gols foram isso, né? O Roman tenta uma finalização, o ajeitar, enfim, mandar a bola na direção do gol, a bola desvia, fica viva ali no alto, e Fausto Vera cabeceia inteligentemente no canto, a bola pega na trave e entra sem chances pro Lucas Arcanjo. O Atlético ali empatava o jogo, né? Mas mais uma vez, como eu disse, né? Muito na abafa, muito na vontade, na quantidade de gente dentro da área. O Atlético realmente, como eu sempre disse aqui, é um time que chega com muita gente no ataque, então, volante pisando na área, nesse caso, na bola parada, na bola aérea, né, perdendo o jogo ainda mais. Aí que você vai ter um volume mesmo, vai todo mundo pra lá e ver o que dá, e foi assim que saiu o gol. Aliás, foram assim as jogadas dos 2 gols, né? Mas com bola rolando também, o Atlético chega com muita gente, mas chega com muita gente sem qualidade, né? Chega com muita gente, não consegue encaixar uma jogada bem feita de triangulação, uma jogada de 1 contra 1, né? Um drible, uma finalização de real perigo. Teve uma bola do Rony também, do meio da rua, que o Arcanjo faz uma boa defesa, jamais pro final do segundo tempo, mas assim, chance mesmo, cristalina, gerada, jogo apoiado, bonito, não teve. E mais uma vez eu digo, não por falta de estrutura para esse time criar, porque a estrutura tá ali, mas por falta de qualidade mesmo. Falta de qualidade. Apesar, né, do jogo ruim que o Atlético vinha fazendo, tecnicamente mesmo, né, do jogo muito abaixo, assim, de vários jogadores, o normal era o Galo virar o jogo ali. Porque o Vitória também, com todo respeito, é um adversário inferior, né? Tecnicamente é um adversário pior que o Galo. Então o Galo achou o empate no abafa, jogando em casa, teve uma bola com o Hulk depois que ele gira e bate, mas acaba não dando certo, né? Você pensa, agora vai, né? Vai sair esse gol aí, o jogo tá ruim, beleza, e vem aquela coisa na cabeça. O Galo criou chances claras contra o São Paulo, contra o Grêmio, não venceu. Hoje jogando mal aí, vai dar certo, a bola vai entrar aí de novo nesse abafa, o Galo vai virar o jogo. E aí toma o gol, né? Logo depois, mais um balde de água fria, aos 19 ali do segundo tempo, numa jogada que, mais uma vez, há uma falha do Rubens no lance, né? O Natanael sai para tentar dar um bote no Gustavo Mosquito. O Gustavo Mosquito, num jogo apoiado ali, o Vitória faz uma triangulação bem feita ali pelo lado esquerdo, né, do ataque deles. Gustavo Mosquito consegue tabelar, girar no Natanael e receber a bola livre, e nesse momento o jogador do Vitória, o Mosquito, tinha a marcação do Ivan Roman. Ivan Roman sai da área para fazer o 1 contra 1 com ele ali, e o Rubens simplesmente não vê a movimentação do Mateuzinho. O Mateuzinho dá a opção para jogar, tabela com o Mosquito e invade a área, né? Entrando na área ali naquela diagonal, numa bola que, numa movimentação que era para o Rubens acompanhar. Assim, o Rubens vai marcar o jogador que já está marcado e deixa o jogador talvez o mais talentoso do Vitória, que é o Mateuzinho, entrar na área totalmente sozinho, né? O Mosquito dá o passe no Mateuzinho, o Mateuzinho invade a área sozinho, o Everson sai tentando abafar, ele tenta uma cavada, a bola pega no Everson, volta nele, e o Rubens está nessa hora levantando a mão, pedindo sei lá o que, depois ele pede um toque no braço do
do Mateuzinho, que não aconteceu também, eu vi o lance, a bola pega no corpo do Mateuzinho, não pegou no braço dele, mas antes até da bola, do que seria o toque no braço que ele reclamou, tá o Rubens levantando o braço, reclamando não sei de que, ele até atrasa um pouquinho a passada, num lance que, cara, era pra você estar aqui na marcação desse cara desde o início, ele fez a movimentação, assim como o Rony, no primeiro lance, não acompanha o jogador na hora do cruzamento, mesmo... Ah, não, no primeiro gol foi o Mosquito que cruzou, no segundo foi o Mateuzinho. Assim como o Rony não acompanha o Mosquito no primeiro gol, mas aí você dá um desconto, era um atacante ajudando lá atrás e tal, beleza, tinham 3 na jogada. Nesse lance do Rubens, não dá pra normalizar, assim, a movimentação dele. Ele vai fazer uma dobra no jogador que era o portador da bola e deixa o cara, o mais talentoso, invadindo a área totalmente sozinho, levanta a mão... Não, ai, cara, um lance, mais um lance muito frustrante, assim, né? O Rubens não foi bem, E aí a gente entra numa coisa aqui, que é uma característica, é um comentário muito comum quando a gente vê elencos insuficientes, elencos ruins. Duas coisas que acontecem. A primeira coisa é, o jogador que tá fora, ele é sempre o melhor. O jogador que tá fora é sempre o melhor. Então, assim, o Rubens estava fora, a gente falava, pô, o Rubens tem que jogar. Porque, de fato, Menino e Franco tava uma dupla de volantes. Ah, cara, é o que tem aí, mas não é aquela dupla que a gente gostaria de ver. E o Rubens entrando bem, o Rubens dando mais dinâmico. Pô, queremos ver o Rubens. Agora entrou o Rubens e fez uma partida muito ruim. Ontem ele foi muito mal. Então, daqui a pouco vai ter gente pedindo Vera. Ontem o Igor Gomes fez um gol, né, no abafa lá do final, vou chegar no gol daqui a pouco. Eu já vi comentário lá no Twitter, gente pedindo Igor Gomes. O Igor Gomes nunca no Atlético teve uma sequência como titular e bem, sendo protagonista do time, nunca teve. Mas agora, na fase ruim, quem tá fora é sempre o melhor. Por quê? Porque o time não tá entregando, porque o time não tá com uma coesão que você fica satisfeito com o time que tá jogando. Sempre vai pensar que no banco vai ter alguém que tá merecendo jogar. Por outro lado, é a segunda coisa que eu ia destacar, é o fato de não ter ninguém hoje no banco do Atlético, no time reserva, que é aquele cara que o treinador vai ter que sempre conviver com aquela pergunta, pô, esse cara não tá merecendo mais oportunidades não? Ah, por que esse cara não é titular? Então não tem, cara, porque o banco do Atlético hoje não tem nenhum, assim, tem vários jogadores que são jogadores que em tese seriam jogadores de elenco. O Daniel Michelini, que participa aqui do Portão 13, fala muito isso. Jogadores que seriam bons reservas ou jogadores para compor o banco e tal, no Galo são titulares absolutos, né? São jogadores, assim, que talvez se estivessem no banco e o time e o titular numa fase não tão boa, a galera ia pedir esse cara. Sei lá, o Rony da vida. Se o Atlético tivesse o Paulinho ainda, tivesse buscado o Rony, um elenco que seria um elenco mais recheado, né? O Paulinho certamente seria titular, é bem mais jogador, mas se o Paulinho, por exemplo, tá numa fase ruim, o Rony tá entrando fazendo gol, o Cuca ia ter que lidar com o boy, e o Rony não tá merecendo a chance do time titular não e tal. O Atlético não tem isso, porque o banco, assim, o time titular já tem jogadores em alguns momentos questionáveis, o banco é claramente um nível abaixo, né? O Arana oscila e tal, mas pra mim é titular absoluto. Agora machucou, né? Agora tá com a lesão muscular, certamente será desfalque na quarta-feira, enfim, a zica tá braba, né? Mais um aí pro departamento médico. Mas o Caio Paulista vai ameaçar a vaga do Arana? Pô, olha o Caio aí, não vai. Então, assim, o banco do Atlético é um banco claramente inferior, mas bem inferior ao time titular, assim. Normal que todo time reserva seja pior do que o titular, senão tem alguma coisa errada. Todo time é assim. Agora, o ideal, o melhor dos mundos, é você ter uma paridade ali, uma proximidade maior da qualidade, do nível do reserva em relação ao titular em todas as posições. Era assim em 2021, por exemplo, quando o Galo foi campeão brasileiro. Em 2021, o Cuca tinha que deixar, por exemplo, o Zarate ou o Nacho no banco. Era difícil jogar os dois, porque se fosse para jogar os dois, dificilmente iam jogar Keno e Savarino. Talvez um deles ia ter que estar no banco, né? Ou se fosse para jogar o Diego Costa, quando ele chegou no segundo turno, ia ter que tirar o Savarino, ou o Keno, ou um dos meias, né? Cara, o Sacha era um banco, assim, que, porra, tá ali 100% reserva daquele time, mas entrava e te entregava pontos, e gols, e participações, jogador inteligentíssimo. Então, infelizmente, assim, são dois sintomas desse elenco do Atlético. Quem tá de fora, o torcedor começa a pedir, mesmo sendo jogadores muito abaixo, né, como é o caso que eu citei aí, de Igor Gomes, enfim, o próprio Fausto Vera, muito abaixo não dá pra dizer, né? Porque o Fausto Vera tá no nível ali dos que estão jogando. Aí tem uma disputa, mas uma disputa no nível mais baixo, não uma disputa que os titulares são muito bons e tem alguém abaixo e aí o Vera, não. Todos são nota 6, cara. O Atlético tem muito jogador nota 6 e pouquíssimo jogador nota 8, né? E
E isso é um sintoma de um elenco que não foi montado para ser campeão. Infelizmente, a gente está falando isso aqui há muito tempo, né? O Rubens Menin deu uma entrevista no final do Campeonato Mineiro dizendo que esse elenco está entre os melhores da história do Galo. Eu falei em algum vídeo aqui, acho que foi no Cabeça Fria da final mesmo, não vou lembrar qual vídeo que foi. Falei, gente, mas não mesmo, mas assim, de forma alguma, não se compara com os elencos verdadeiramente fortes que o Galo teve, elencos prontos para ganhar que o Galo teve. Esse elenco é muito pior que o elenco de 2013, por exemplo, é muito pior que o elenco de 21, é incomparavelmente pior, é pior que o do ano passado, né? Talvez tenha um certo equilíbrio aí pra gente comparar, porque melhorou em algumas posições e tal, mas, cara, ano passado você tinha jogadores de mais hierarquia, né, de mais qualidade em algumas posições, você tinha mais alternativas, por exemplo, no meio campo defensivo, pelo menos no final do ano, né, você tinha um centroavante, que era o Davidson no final do ano, hoje o centroavante é um menino de 19 anos, eu não vou aqui ficar cornetando o João Marcelo, ele tá no processo dele de amadurecimento, o problema não é ele jogar como a solução do problema, o problema é ele ser a solução do problema. É o único centroavante que a gente tem no elenco hoje. Você tinha um Batalha no sistema defensivo, que é um jogador que não foi reposto, entre outras posições. Então, cara, é frustrante, assim, porque você vê um jogo desse e a impressão que fica é essa, cara, o Galo vai ganhar os jogos quando os diferentes dos times estiverem bem e o Galo vai perder ou empatar jogos quando os caras estiverem tardes apagadas, noites apagadas. Quando o Hulk não tiver um dia inspirado, dificilmente o Galo vai arrumar alguma coisa, porque você tem... Entendeu? Poucos elementos técnicos mesmo. Volto a dizer, o time é bem treinado, o time é organizado. Não é que, claramente, tem buraco aqui e ali. Tem problemas também que o Cuca tem ajustado, mas não é um problema principal do time. Falta de treinamento, falta de esquema tático, falta de padrão, não é. É falta de qualidade mesmo, né? E a gente vê o Atlético chegando ao segundo gol, voltando para minha colinha aqui, eu tô até divagando muito aqui nesse cabeça fria, tá, gente? Porque ontem realmente foi um balde de água fria para mim esse jogo, então eu tô fazendo uma análise um pouco mais vaga, talvez, sem tanta objetividade em relação ao jogo, mas voltando aqui para a análise do jogo, né? Aos 25 o Cuca começa a mexer. Vamos lá falar sobre elenco mais uma vez. Entraram o Bernard e o Caio. Aliás, o Caio entrou no lugar do Arana, lesionado, como eu disse. O Bernard até entrou bem no jogo, tá? Eu acho que ele deu mais qualidade pro setor ofensivo do Galo, né? Melhorou. O Bernard tem melhorado o nível dele, ainda não é o Bernard que a gente espera ver, absolutamente, mas tem melhorado, assim, não tem entrado mal nas partidas, não. Aos 30 minutos, entra o João Marcelo no lugar do Natanael. Você precisa mudar o jogo, o time tá mal e tal, tá precisando de alguma coisa diferente, você vai colocar um menino de 19 anos no lugar do lateral para ver se alguma coisa acontece, né? Aos 36, tem uma finalização do João Marcelo sem perigo, mais uma para entrar na estatística. Finalizou 80 vezes no campeonato. O Hulk tenta também uma bola desviada, né, sem muito perigo. Vira aquela pressão totalmente sem inspiração, pressão só pelo volume, jogando em casa contra um time inferior que vai, né, principalmente quando tá perdendo o jogo, só se defender. Não tem como. O Rony tenta uma bola meio que de voleio sem nenhum perigo também aos 38. Depois disso entram Gabriel Menino e Igor Gomes. Olha exatamente o que eu acabei de falar sobre o elenco, a qualidade desses jogadores que estão saindo do banco. Quem desses caras que você fala, agora vai mudar o jogo, agora o Atlético tirou do banco um cara... Cara, não tô comparando qualidade não, mas eu tô falando assim, eu lembro dos tempos sombrios do Galo lá, inclusive com o Cuca lá, 2011, né, 10, cara, a gente via, sei lá, o Berola sair do banco e falava, agora alguma coisa diferente vai acontecer. Era um jogador técnico? Não era, mas era um cara que te entregava transpiração, que, né, tentava alguma coisa. Ontem, nenhum jogador que saiu do banco me deu essa, vamos lá, aquela ajeitada na cadeira, vamos lá que agora alguma coisa diferente vai acontecer. Não, então é esse elenco nota 6 que eu tô falando. Esse elenco nota 6 que tem alguns jogadores nota 7, alguns deles fora de combate. Talvez o Júnior Santos tenha o potencial para ser esse cara, o cara diferente, o cara que vai sair do banco para mudar um jogo, ou que até começando o jogo pode ser essa válvula de escape que ele foi contratado para ser, mas está lesionado. Né? Os nota 8, quando estão abaixo, ontem o Hulk e o Scarpa foram jogadores completamente normais, errando muito, sem, né, muita criatividade, ainda assim um lance ou outro aqui de algum perigo criado por eles, mas muito pouco para o que eles podem jogar. Então as substituições, cara, era o que o Cuca tinha para fazer. Se olhar para o banco e não ver um cara, não, meu time tá faltando isso, o adversário tá fechado, tá faltando 1 contra 1, vou pôr esse cara. Não tem. O Alisson foi embora, não teve reposição.
Ah, o adversário tá fechado, vou ficar chuveirando bola na área, tentar achar um gol. Não tem. O centroavante que tem é um menino de 19 anos, que nem é esse cara tão assim da bola aérea, faz também seus gols, no Guarani fez, mas é um atacante um pouco mais móvel do que era o Davidson, por exemplo. O Davidson foi embora, não teve reposição. Eu gosto muito de ver jogo, além dos jogos do Galo, obviamente. Cara, você pega o jogo do Vasco pra ver, é aquele time que é um time bem ok, nota 6, como a gente tá falando aqui, só que tem um centroavante brabo na área, tem um camisa 10 craque, que é o Coutinho, que aguenta jogar lá 60, 70 minutos, mas em algum momento o Coutinho pode achar uma bola na cabeça do Verratti, o Verratti vai ganhar no alto e vai fazer o gol. Então, você tem deficiência? Tem, mas você tem aquele cara ali que em algum momento ele vai achar um gol pra você. Né? Tanto que o Vasco tá aí, venceu acho que 2 jogos dos 3 que disputou até agora, muito nessa bola aérea do Verratti. No último jogo ele fez 2 gols agora dentro da área, o Atlético não tem esse jogador. Então são as carências que a gente tá falando. Né? Os problemas na marcação, falta de volante. Né? Falta de volante que mais um saiu e não teve reposição, o Otávio. Então, cara, optaram por entrar no Campeonato Brasileiro e por jogar essa primeira parte do Brasileiro com elenco. Nota 6, como eu já falei várias vezes, falando de novo. Nota 6, e aí no meio do ano vão tentar, agora vamos contratar e tal, e para tentar salvar o ano. Né? Mas eu, sinceramente, olhando para essa temporada do Atlético, eu só vejo chance mesmo de brigar pesado, tentar ser campeão da Sul-Americana. Que é uma competição no nível bem abaixo, que pode ter duelos mais difíceis lá na frente, mas que o Atlético vai sobrar nesse grupo, porque o grupo é muito ruim e tende a pegar um adversário mais fraco também em oitavas, em quartas, de repente mais pra frente tem alguma dificuldade, mas você já tá perto de uma possível conquista, tomara, né? Seria um título aí pra salvar o ano, porque não tem time pra brigar por título brasileiro e Copa do Brasil, gente, não tem. Pode acontecer, especialmente na Copa, né, do Brasil no caso, pode, encaixou nos jogos que tinha que encaixar, pegou uma tabela um pouco favorável e tal, assustou, tá numa semi, o time encaixou, tá no momento que todo mundo tá à disposição, pode acontecer, mas elenco pra isso não tem. Voltando pra cronologia do jogo, que só pra fechar aqui, né, os nossos comentários sobre o jogo. Aos 40, tem aquela bola que o Hulk faz a jogada pelo lado esquerdo, chuta cruzado e o Caio Paulista chega finalizando, a bola desvia e sai, passa relativamente perto do gol com algum perigo, mas nada absurdo também. E aos 41, na base do abafa, sai o gol, né? Uma jogada que começa ali na direita, Bernard e Hulk, a bola é cruzada na área pelo Hulk, fica viva, defesa do Vitória consegue cortar, não consegue, a bola fica daquele jeito e o Igor Gomes finaliza, bola desvia, não dá pra ver direito em quem, o João Marcelo disse que a bola pegou nas costas dele e tal, a bola sai toda esquisita, o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, puxa ela de dentro do gol ali, fazendo uma acrobacia, mas a bola entrou muito, a bola quica no chão já dentro do gol, né? Depois ela ainda entra um pouquinho mais até o Lucas Arcanjo conseguir tirar, então o gol é muito claro, o Bandeira corre, o Atlético ali empatava o jogo, faltando ainda 4 minutos de tempo regulamentar, mais os 8 que o juiz deu de acréscimo, ou seja, mais de 10 minutos, o Cuca ainda faz aquele gesto, tipo, vamos gente, vamos virar esse trem, e aí vira aquele abafa absurdo no fim do jogo, como já era, na verdade, né? O abafo ali tentando alguma coisa, um chute de fora, né? Tem um chute do Rony com algum perigo, tem um chute do Coelho, né? Que a bola passa por cima, uma bola ou outra levantada na área, mas sem nenhum grande perigo, assim, sem nenhuma grande defesa. O Vitória conseguiu segurar a onda ali e levar o empate. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, cara, é isso. Realmente frustrante, mais uma vez frustrante, e dessa vez um resultado, ao meu ver, justo. Assim. Acho que nos últimos jogos dava pra gente questionar essa questão da justiça, porque contra o Grêmio o Galo teve chances claras e perdeu, então mais justo seria, entrando de novo naquela discussão teórica sobre justiça no futebol, mas talvez o Galo, né, mereceu melhor sorte contra o Grêmio, concordo. Contra o São Paulo, o Galo criou e tal, não foi bem num tempo, mas depois melhorou e tal, o Rafael fez milagres, e, que pena, beleza, ok, concordamos. Agora, contra o Vitória, verdade que o Galo teve estatísticas mentirosas. Mais posse, não sei quantas finalizações. Com perigo não teve. Hulk abaixo, Scarpa abaixo. Rony e Coelho não conseguiram ser diferenciais. São jogadores mais normais no nível técnico e que não conseguiram exceder esse nível normal, então nada aconteceu. A marcação foi frouxa e aí na dupla de volantes, especialmente o Rubens foi mal, o Vera não fez uma partida tão ruim, o Roman talvez tenha sido uma grata surpresa, muito novo ainda, vai jogar pouco na temporada sem dúvida, a zaga é Lianco e Alonso, os dois estão muito acima dos reservas, assim, uma posição que não tem nem discussão, ninguém ameaça a vaga do Lianco, absolutamente chance nenhuma, e até do Alonso, que oscila e tal, mas é titular absoluto, não tem resenha,
né? Na esquerda, o Arana é o titular absoluto, mas machucou, agora vai jogar o Caio, cai o nível, mais uma vez. Na direita, acho que até tem alguma disputa entre o Nathanael e o Saravia, né? Não vi uma partida nem boa acima do normal e nem ruim, tenebrosa do Nathanael, uma partida regular, né? Como eu falei, Scarpa mal, Hulk mal, falei de todo mundo aqui, os jogadores que entraram, que saíram do banco, o Bernard para mim foi quem entrou tentando alguma coisa, mas também sem grande sucesso. Então o time do Galo tá no momento realmente desanimador, assim, desanimador, de pouquíssima inspiração e, cara, agora vamos juntar os cacos aí, de 2 pontos em 9, tentar alguma coisa na Vila contra o Santos na quarta-feira, jogo difícil. O Neymar acabou de voltar de lesão, já jogou alguns minutos contra o Fluminense, não tá jogando bem, não tá sendo diferencial pro Santos, mas do jeito que a fase tá do Galo, pro Neymar voltar a ser o Neymar lá do Barça e PSG da Champions, aquele jogo histórico lá, talvez tenha sido o melhor jogo da carreira do Neymar, pouco custa, né, do jeito que o Galo tá. Então vamos ver se a gente arruma alguma coisa na quarta-feira contra o Santos lá na Vila. Mas realmente é um início de Campeonato Brasileiro bem frustrante para o Galo e resultado do planejamento que foi feito, né? Mais uma vez, o Atlético não vai disputar os grandes títulos da temporada em condições reais de ganhar, de bater de igual para igual com os favoritos para ganhar. Ano passado chegou em 2 finais, mas era claramente inferior aos seus adversários nas 2 finais, mas chegou com mérito, beleza, né? E perdeu peças que não repôs para esse ano e tá disputando um Campeonato Brasileiro no nível bem equiparado à galera do meio ali, tá? Não tá no nível da galera da prateleira de cima. Sigo achando que não é um time que vai brigar para não cair, tem muito time pior que o Atlético e não vai ser sempre que o Galo vai produzir, não vai marcar, vai ter jogos que naturalmente o time vai vencer, vai pontuar. Não acho que a conta os 45 pontos, apesar do péssimo início, né? Acho que o Atlético vai, vamos dizer assim, estar e flutuar ali naquela primeira parte, na primeira página da tabela do Brasileiro, mas realmente não é um ano para sonhar alto. Infelizmente não é, a menos que algo muito diferente aconteça no meio do ano, melhore muito o elenco, e consiga chegar até o meio do ano vivo, assim, numa distância não tão grande dos líderes do Brasileiro e tal, e aí caso contratem muito bem, pode ser que a gente mude essa perspectiva, mas no momento a perspectiva ela é bem razoável, assim, bem meia boca, infelizmente, e vamos ver o que acontece aqui pra frente, e tudo isso, né, cara, esse momento desanimador do Galo, ele reflete inclusive na arquibancada, né, beleza que o horário é muito ruim, os ingressos estavam baratos e tinham 20 e poucos mil torcedores no Mineirão, então isso é a prova que o torcedor tá desanimado, e não vê perspectiva nesse momento para trazer de volta esse ânimo. Tomara que o Galo comece a vencer jogos, né, porque além de não estar animando o desempenho, né, e a qualidade dos atletas principalmente, os resultados não estão vindo e aí realmente fica difícil cobrar qualquer coisa do torcedor, né? É isso, cara. Infelizmente, cabeça fria hoje, baixo astral, assim, porque, né, o Atlético tem 2 pontos em 9 no Campeonato Brasileiro, contra adversários ou em má fase ou abaixo, bem abaixo tecnicamente, como é o caso do Vitória. Empatou com o Vitória, que é pior que o Galo, empatou com o São Paulo, que tá numa draga danada, né? Acabou de empatar com o Cruzeiro, que o time tá bagunçado também, e perdeu pro Grêmio num jogo contra um Grêmio muito bagunçado também, esquisito, um jogo que o Atlético, bem verdade, não mereceu perder. Então, por isso, essa decepção. Tomara que na quarta-feira a história seja diferente, beleza? Um abraço pra vocês, tamo junto, obrigado pela companhia, saudações atleticanas. Mais tarde tem Falazada, às 19 horas aqui no canal. Nos próximos dias, conteúdo normal, e quarta-feira tamo aqui ao vivo, tem como os caras vêm, normal, e tamo aqui ao vivo à noite pra cobertura de Santos e Atlético, jogo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila. Tomara que a gente tenha a melhor sorte. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like no conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu!